A semana no Flamengo foi marcada por uma reviravolta que, à primeira vista, trouxe alívio para a torcida rubro-negra, mas que também deixou profundas marcas de insatisfação e desconfiança em relação à condução da arbitragem sul-americana. Horas depois de a Conmebol anunciar oficialmente a anulação do cartão vermelho aplicado a Gonzalo Plata. Expulso na vitória contra o Estudiantes no Maracanã, o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Botto, decidiu se pronunciar em entrevista ao vivo no programa Seleção Esporte. O dirigente português não suavizou as palavras. Pelo contrário, aproveitou o espaço para expor, com detalhes, por que considera que a reparação feita pela Conmebol foi apenas parcial e que os danos provocados pelo erro de arbitragem continuam a ser irreversíveis no contexto da competição mais importante do continente. Segundo Botto, o simples fato de Plata ter ficado afastado do jogo imediatamente após a expulsão já trouxe prejuízos, tanto psicológicos quanto estratégicos, para o time, e isso não pode ser apagado com uma nota oficial ou com uma decisão tardia. A decisão de anular o cartão devolveu ao Flamengo a possibilidade de contar com o atacante equatoriano no jogo de volta, marcado para quinta-feira, 25 de setembro, em La Plata. Plata é peça fundamental no esquema tático do técnico rubro-negro, principalmente por sua velocidade, capacidade de drible e poder de abrir espaços em defesas fechadas. No entanto, José Botto deixou claro que a alegria pela liberação do jogador não é suficiente para apagar a frustração pelo que se passou no Maracanã. Ele argumentou que o impacto de uma expulsão indevida vai além da ausência do atleta em partidas seguintes. Há o prejuízo emocional imediato no próprio jogo, já que a equipe precisa lidar com a perda repentina de um jogador e com a sensação de injustiça. Segundo o diretor, isso altera o equilíbrio psicológico da partida e pode até influenciar decisões posteriores de arbitragem. Não é apenas um erro técnico, reforçou. É um erro que muda o ambiente, tira a tranquilidade da equipe e coloca um peso que não deveria existir. Essa reflexão traz à tona um ponto frequentemente debatido nos bastidores do futebol: a diferença entre erros que podem ser considerados normais da dinâmica de campo, como um impedimento mal marcado ou um pênalti discutível, e falhas que revelam, no mínimo, negligência ou má interpretação inaceitável. Para Botto, o caso de Plata está na segunda categoria e deveria ter sido corrigido instantaneamente pelo VAR. O discurso do dirigente se concentrou em um ponto-chave: a falta de critérios claros e consistentes por parte da arbitragem sul-americana. Ele destacou que, em sua visão, não se trata de erros pontuais, mas de um padrão de conduta que prejudica não apenas o Flamengo, mas todo o torneio. Segundo Botto, o que se viu no Maracanã foi uma atuação de extrema arrogância por parte do árbitro colombiano, Andrés Rojas, e de sua equipe. Ele mencionou episódios específicos para ilustrar a crítica. Um deles foi a atitude do quarto árbitro, que teria tratado com hostilidade os integrantes do Flamengo, chegando até mesmo a explodir em nervosismo diante de uma pergunta feita de forma educada por um assistente da comissão técnica sobre critérios de cartões. Outro episódio relatado foi o comportamento ao final da partida, quando o próprio Botto, em tom respeitoso, tentou questionar o motivo da expulsão de Plata e acabou sendo afastado pela polícia a pedido do árbitro principal. Esses detalhes, na visão do diretor, revelam algo mais profundo: uma predisposição de confronto da equipe de arbitragem com os representantes do Flamengo. Em vez de uma postura de diálogo e autoridade equilibrada, para ele não se trata apenas de equívocos técnicos, mas de uma forma de conduzir o jogo que transparece soberba e falta de respeito. Entre os exemplos citados, talvez o mais emblemático tenha sido o lance envolvendo Georgian de Arrascaeta. Ainda no primeiro tempo da partida, o uruguaio sofreu uma entrada dura de um adversário que já estava amarelado. O árbitro, segundo Botto, viu o lance claramente, mas optou por não aplicar o segundo cartão amarelo, o que levaria à expulsão. Em vez disso, o quarto árbitro teria se aproximado do técnico do Estudiantes e sugerido a substituição do jogador, justamente para evitar que ele fosse obrigado a tomar a decisão correta dentro da regra. Para o dirigente, esse tipo de comportamento representa a essência do problema: a manipulação indireta da condução do jogo. Se a regra existe para ser aplicada, não cabe ao árbitro negociar alternativas que favoreçam um dos lados. A omissão deliberada nesse lance é, para ele, um dos maiores sinais de que a arbitragem da noite não foi apenas ruim, mas injusta. Durante o programa, o ex-jogador Felipe Melo levantou a hipótese de que o árbitro colombiano teria atuado de má fé. Normalmente, dirigentes evitam esse tipo de declaração mais dura para não criar conflitos diretos com as entidades que organizam os torneios. Mas José Botto não se esquivou. Concordou abertamente com Felipe Melo e foi ainda além, dizendo que a diferença entre incompetência e IMF é perceptível para quem acompanha o futebol de perto.
Ele explicou que uma arbitragem ruim por falta de capacidade é facilmente identificável. Erros distribuídos para ambos os lados, decisões incoerentes fruto de desatenção ou nervosismo. Mas o que ocorreu no Maracanã, segundo ele, foi distinto. Houve um padrão de decisões unilaterais, uma postura arrogante e uma clara tentativa de calar qualquer contestação vinda dos jogadores ou da comissão técnica do Flamengo. Para o diretor, isso extrapola a fronteira da incompetência e entra no campo da má intenção. Boto defendeu, inclusive, que a Conmebol adote medidas mais duras contra árbitros que demonstrem esse tipo de comportamento. Esse tipo de arbitragem tem que ser banido do futebol, seja lá onde for, afirmou, reforçando que o problema não é apenas do Flamengo, mas de todo o ecossistema esportivo. Se a anulação do cartão trouxe de volta a esperança de contar com Plata, ela também deixou em evidência um temor que pode pesar ainda mais. O que acontecerá no jogo de volta em La Plata? José Boto foi enfático ao afirmar que a apreensão é ainda maior para a partida fora de casa. No Maracanã, diante de mais de 65 mil torcedores, um árbitro teria tido a ousadia de agir com arrogância e parcialidade. O que esperar então no território adversário, onde a pressão é ainda maior? Questionou. O Flamengo chega ao confronto com a vantagem de ter vencido por 1-0 no Rio de Janeiro. O empate basta para garantir a vaga na semifinal, mas o dirigente alerta que o peso de uma arbitragem hostil pode comprometer a estratégia do time. Não queremos favores, queremos apenas condições justas. Queremos ganhar ou perder dentro de campo, sem que a arbitragem decida por nós, disse, numa espécie de súplica pública à Conmebol para que escalhe um árbitro com coragem e isenção para a partida decisiva. Por trás da polêmica envolvendo Plata e a arbitragem de Andrés Rojas, existe uma questão maior: a credibilidade da Copa Libertadores. Para muitos torcedores e dirigentes, erros como os relatados colocam em xeque a seriedade da competição e abrem espaço para suspeitas de manipulação ou favorecimento. O discurso de Boto ressoa além da rivalidade Flamengo-Estudiantes. Ele toca em um ponto sensível para qualquer competição internacional: a confiança de que as regras serão aplicadas com justiça e de que todos os participantes terão as mesmas condições de disputar. Sem isso, o torneio perde legitimidade e os investimentos feitos por clubes, jogadores e patrocinadores ficam ameaçados. Ao final da entrevista, o recado de José Boto foi claro e direto. O Flamengo não se sente reparado, apesar da decisão da Conmebol em devolver a Plata o direito de jogar. O erro cometido não pode ser apagado e o temor para a próxima partida é real. No entanto, o dirigente também fez questão de reforçar a postura do clube. O Flamengo não busca ser beneficiado. O que deseja é apenas disputar em igualdade de condições, sem que a arbitragem se torne protagonista negativa da história. O rubro-negro chega à Argentina com a vantagem mínima, mas com o alerta máximo ligado. Para além da disputa esportiva, o que estará em jogo na próxima quinta-feira não é apenas uma vaga na semifinal, mas também a confiança na capacidade da Conmebol de garantir um ambiente justo e transparente para todos os clubes envolvidos. O caso de Gonzalo Plata, que começou como um erro de arbitragem e se transformou em tema de debate continental, pode acabar se tornando símbolo de algo maior: a luta pela integridade da Libertadores.